Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem que Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto o homem não for nada, Deus não poderá fazer nada com ele. Olha que mensagem maravilhosa para nós nessa manhã. Que enquanto o homem não for nada, Deus não pode fazer nada por ele. Então Deus ele está falando o que para nós através dessa mensagem? Que a gente precisa se diminuir para que ele venha crescer nas nossas vidas. Que a gente precisa deixar o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, as nossas prepotências, que nós precisamos ser nada para que ele venha ser tudo na nossa vida. Amém? Às vezes nós nos iludimos porque esse mundo ele é enganoso, né? O nosso coração é enganoso. Às vezes a gente se ilude achando que a gente é alguma coisa, que a gente pode alguma coisa. Às vezes Deus nos dá a oportunidade para estudarmos, para crescermos como pessoas, mas nós nunca podemos esquecer de onde Deus nos tirou, do nada. Se você parar para pensar de onde Deus te tirou, aonde Deus te achou, né? Muitas pessoas Deus achou aonde? Nos vícios, na prostituição. Muitas vezes Deus achou a pessoa lá embaixo, jogada no fundo do poço, na depressão. Uma pessoa que ninguém dava nada por ela. Então Deus ele te pegou do nada e ele te transformou em algo. Ele te qualificou. Eu costumo dizer que nós somos pedras brutas na mão do Senhor Jesus, né? Vasos de barro na mão do Senhor. Então, Deus, a cada dia, quando a gente aceita o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador, começa um processo de lapidação. Deus vai tirando o quê? As imperfeições, vai lapidando, vai moldando, vai transformando, para que nós venhamos chegar naquilo que Ele sonhou para nós, que Ele projetou para nós. Não pense que você não é ninguém. Não pense que você não vai dar para nada. Não pense que você veio a este mundo só para sofrer. Talvez você esteja sofrendo porque você não entendeu o plano, os projetos de Deus na sua vida. Às vezes você está sofrendo porque você ainda não deixou, né, ser nada para que ele venha a ser tudo na sua vida. Às vezes as pessoas te magoou tanto, te chateou tanto. Às vezes você tem um coração tão ferido, tão machucado, tão espinhoso, que este orgulho que mora em você, que essa prepotência, que essa autodefesa que existe no seu coração, de quando alguma pessoa às vezes vai te ajudar, vai te dar uma crítica construtiva, você não aceita. Porque você já foi tão humilhada, tão magoada, que você não aceita ninguém tocar na sua ferida para tratar. Amém? Mas hoje o nosso Deus mandou essa mensagem para nós, que Ele cria a partir do nada. Olha a criação do mundo, né? Não existia nada. Existia apenas o quê? As águas moviam sobre a face da terra, não está escrito em Gênesis? E Deus ele falou: haja. Olha só como uma palavra de Deus pode mudar a nossa vida. Deus, ele falou: haja luz. E houve luz. Pode ver que a primeira coisa que Deus colocou no mundo foi a luz, porque Deus é a luz do mundo. Aonde há luz, há vida. Aonde há água, há vida. Onde há água, há esperança, há crescimento. Por isso que fala que Jesus ele é fonte das águas vivas. Então, quando a gente deixa o nosso orgulho, as nossas prepotências, e a gente se entrega para que Deus venha ser tudo para nós, então nós começamos a ser regada por essa água jorrada, né? Das fontes de água viva, a gente começa a ser lavado por Jesus. O nosso pecado começa a ser lavado, a gente começa a ser purificado, a gente começa a ser transformado.
E Deus, ele começa então o quê? A trabalhar. A partir do nosso nada, quando a gente acha que a gente não é nada, que a gente não pode nada. Então, a partir daí, é aonde Deus começa a trabalhar, é aonde Deus começa a nos lapidar, nos transformar, para que venhamos ser aquilo que Ele quer que a gente seja. Amém? Então, se você ainda tem essa dificuldade para deixar o seu eu, para deixar o seu ego, eu quero te dizer nesta manhã, abra mão de tudo que você é, somente para adorar a Deus, somente para servir a Deus. E Deus, ele vai pegar você, ele vai pegar eu, né? Pedras brutas, vai pegar a gente, o barro, a gente vai virar o barro na mão do oleiro. E ele vai nos transformar, ele vai nos dar o quê? Molde. Muitas pessoas falam, eu não sei nem o que eu estou fazendo neste mundo, ela não entendeu a missão dela ainda. Se você ainda não entendeu sua missão, é porque você ainda não deixou ser moldada, você ainda não deixou ser esculpida pela mão do Criador. Então, lá em Gênesis diz o quê? Haja luz e houve luz, né? Depois Deus, ele fez a separação de terras, de águas e de terras. E nessas águas, que significa multidão, água, mar de gente. Então, nessas águas, ele separou o quê? As águas doces e as águas amargas. Então, são os tipos de pessoa. Essa separação de água doce e água amarga são os tipos de pessoas que vivem no mundo. Pessoas doces, né? Pessoas que aonde abre a boca, fala, a gente consegue ser regada, ser molhada por aquelas palavras. Aquelas palavras produzem frutos na nossa vida, então são pessoas doces. Já tem as pessoas amargas, que são pessoas negativas, pessoas carregadas, que onde ela chega, ela dá tristeza, onde ela chega, ela briga. Aquela pessoa que te faz mal, uma pessoa negativa, cargas negativas. Então, essa pessoa é uma pessoa amarga. E Deus, ele fez a separação entre a água doce e a água amarga. Elas não podem se misturar, não podem se contaminar. E ele fez também a separação entre as águas e a terra. Ao mesmo tempo que nós somos água doce ou água amarga, nós também somos terras, né? Somos barro na mão do oleiro. E Deus, ele fala o quê? Que cada um venha produzir segundo a sua espécie. Quando ele fez a criação do mundo, que ele separou a água, a terra, criou os animais, criou depois, por fim, o homem. Então, ele falou que cada um produzisse segundo a sua espécie. Mas para a gente produzir segundo a nossa espécie, como eu acabei de dizer, que Deus criou cada um de nós com um plano. Deus, ele não colocou eu e você no mundo para ser nada, mas ele criou eu e você para que a partir do nada nós viéssemos ser o quê? Lapidados, mudados, que nós viéssemos realizar os planos de Deus através do dom que Deus ia colocar em nós. Só que às vezes tem pessoas que ainda não enxergou o dom porque ela ainda não se esvaziou de si. Então, o primeiro passo é a gente aceitar o Senhor Jesus como nosso único Salvador, como nosso Criador. Não pense que você não é ninguém, não deixe ninguém derrubar os teus sonhos, não deixe ninguém dizer que você não pode, que você não é capaz. Repreenda quando alguém vier com palavras negativas sobre a sua vida, quando alguém te lançar palavras de maldição, repreenda aquela pessoa na autoridade do nome de Cristo. Fala, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque quem me criou foi Deus, quem me lapida é Deus, quem me usa é Deus, quem me capacita é Deus. Quantas pessoas que deixaram de produzir frutos para a honra e glória do Senhor por causa de uma palavra negativa que recebeu? Ah, missionária, é porque a senhora não sabe de quem veio essa palavra negativa. Eu sei. O pior é que eu sei que o inimigo, o diabo da sua alma,
né? O inimigo da sua alma, melhor dizendo, ele usa as pessoas que você mais ama para tentar te jogar no lixo, no chão, para tentar fazer você pensar que você não pode, que você não é capaz. Então, essas palavras negativas geralmente veio das pessoas que você mais ama, das pessoas que você mais admirava, das pessoas que você mais rasgava a tua alma, o teu coração para dizer o que estava dentro do seu coração, os seus desejos, os seus sonhos. Então eu sei que quem jogou essas palavras negativas para fazer você parar de produzir frutos, seja na sua vida emocional, seja na sua vida financeira, no seu trabalho. Sabia que tem gente que para de produzir? Para de produzir, tem gente que já cansou da casa, da família. Fala, Senhor, tanto que eu já plantei amor nessa casa, nessa família, tanto que eu já plantei. E olha como eu estou. É pedrada de todo lado, né? É palavras negativas, é pessoas que não te reconhecem, não reconhecem o teu trabalho, o teu valor. Muitas vezes é teu marido que não te ama, que não te valoriza, que não te respeita. E você produziu, você plantou tanto, produziu tanto amor dentro daquele lar e nada fluiu. Aí você fala assim para Deus: meu Deus, agora é o fim. Chega, agora é o fim, eu não aguento mais. E Deus fala para você: é o fim, então é o começo para mim. É a partir de quando a gente não suporta mais, que a gente não sabe mais o que fazer, que a gente chega. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Quando você não suportar mais esse fardo, quando você achar que é o fim, que está tudo acabado, que você pegar e entregar na minha mão, aí é o começo para mim, porque ali, quando você falou que você não é mais nada, que você não pode mais nada, então ali, através daquela palavra, eu vou começar a transformar esse nada em tudo. Deus vai começar a transformar seu trabalho, sua casa, sua família. Às vezes você fechou o coração, mulher. Às vezes você não quer produzir mais amor dentro do seu lar, né? Você já cansou dessa casa, dessa família. Às vezes você já pensou em abandonar esse barco, sumir, desaparecer desse mar, desse terremoto de problemas. Às vezes é o filho que dá problema, o marido, a filha. Às vezes você fala, eu não aguento mais, eu tô remando sozinha nesse barco. Mas Deus fala: não, você não está só. Na verdade, eu sempre estive contigo. Eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei. Pare de olhar para as ondas fortes, para as tempestades, e olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. A gente só vai vencer esse mundo através da fé. E o amor é a fé que vence o mundo. Amém? Então, Deus ele falou o que para nós? Que ele cria a partir do nada. Quando você achar que não tem mais jeito, quando você achar que não dá mais, que não suporta mais, que não consegue mais, aí entra o poder de Deus te renovando, te capacitando, arrancando e se manifestando com todo o seu poder sobre este problema que você diz que não dá mais, não consegue mais. Gente, uma palavra muda a nossa vida. Tanto pode mudar para melhor como para pior. Tem pessoas que às vezes nos dão uma palavra de incentivo, que aquela palavra de incentivo nos leva à vitória. E tem pessoas também que nos dão uma palavra negativa que arrasa com a sua vida, que arranca todos os seus planos, os seus projetos, que você coloca na sua mente, na sua cabeça, fala: realmente eu não sou capaz, realmente eu não sei, realmente eu não posso. Então, isso é o inimigo usando a boca dessa pessoa para fazer você parar de produzir. Porque se Deus te criou, né? Assim como Deus criou as árvores. Olha como o nosso Deus, ele é
poderoso, maravilhoso. Ele criou as árvores, né? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. E ele criou várias espécies. Uma produz banana, outra manga, outra laranja, outra maçã. Então ele criou uma diversidade de frutos para que o homem viesse se alimentar. E assim somos nós. Deus criou nós nas diversidades dos dons. Cada um de nós tem um dom, como eu sempre digo para vocês. Cada um de nós tem um dom. E esses dons servem o quê? Para alimentarmos uns aos outros, com frutos bons. Só que do mesmo jeito que tem os frutos bons, tem os frutos amargos, né? Tem pessoas que é amarga. Olha o que eu vou te dizer que o Espírito Santo está me dizendo aqui agora. Eu só ia ler esse versículo e falar duas palavrinhas, mas quando a gente começa a ler, o Espírito Santo ele começa a entrar. Olha o que eu vou lhe dizer agora. Deus ele criou o quê? Diversidades de frutos. Deus criou também o quê? O limão, o maracujá, que são frutas cítricas, ácidas, que às vezes é ruim consumir puro. Mas se a gente pegar aquele limãozinho e colocar um açúcar, lembra da água doce? Então aquilo lá torna o que? Saboroso. Por isso que às vezes, minha amada, Deus pegou você, que é uma mulher tão doce, tão maravilhosa, e colocou ao lado desse limãozão aí. Sabia que às vezes Deus pegou você, que é uma mulher tão assim, tão simpática, tão doce, tão meiga, e colocou ao lado do limão, para que aquele limão também pudesse produzir frutos. Porque o limão em si, ele é azedo, ele é ruim, ninguém quer. As pessoas preferem uma laranja do que um limão. Mas quando o limão é colocado junto do açúcar, aquilo fica gostoso, dá para beber, dá para saborear. Então, eis aí uma explicação, o porquê que às vezes Deus pegou você, né, que é uma pessoa tão doce, e colocou ao lado desse maridinho lindo e maravilhoso que Deus te deu, que é um limãozinho azedo, é um maracujá azedo, para você adoçar a vida dele. Deus colocou você ao lado dele para que através da sua vida ele venha ter sabor, ele venha ter proveito, porque senão seria que apenas um limão que ninguém ia querer, né? Pouquíssimas pessoas gostam de chupar limão. Mas, através da doçura da sua vida, você faz com que o limão do seu marido, né? Ele venha dar sabor à vida das pessoas. Você tá vendo um mistério de Deus? Deus, ele faz tipo um temperamento, uma misturança, para que um venha, né, colocar no outro aquilo que falta. É igual o açúcar demais. Se a gente comer muito açúcar, a gente vai ficar doente. Se a gente ficar só perto de pessoas doces, é bom, é ótimo, é maravilhoso. Eu mesmo, particularmente dizendo, eu adoro pessoas doces, eu tenho prazer de estar ao lado de pessoas doces, de pessoas educadas, de pessoas cheias da presença do Espírito Santo, porque quando a pessoa tem Deus, quando ela tem o Espírito Santo, a presença dela se torna se torna doce, se torna agradável. Mas se a gente comer muito açúcar, a gente, quando chegar perto de um limão, né, a gente vai. Então, por isso que Deus, ele faz o quê? Essas misturanças. Ele mistura o doce com o amargo e fica tudo gostoso, tudo bom. Então, aprenda, mulher, a administrar o seu lar. Seja sábia. Seja uma mulher inteligente espiritualmente falando. Eu sei que você já é inteligente, que você é sábia, mas eu estou dizendo espiritualmente falando. Entenda o porquê que Deus pegou você, que é tão doce, e colocou ao lado do limão. Ou às vezes pegou o teu marido, porque tem marido que é doce e a mulher é um limão azedo. Eu já conheci muitos casais assim, que o marido é uma bênção, que maravilha. A mulher parece aquele maracujá.
tudo azedo. Olha para ela, ela enruga a cara de brava. Então, não existe só homens azedos como limão, mas existe homens doces, né? Como um açúcar, um fruto doce que Deus também coloca ao lado de mulheres azedas. Aí você fala, missionária, mas por que missionária que essa pessoa é azeda, que essa pessoa é tão rancorosa? Olha, a gente nunca pode julgar uma pessoa antes de conhecer a história daquela pessoa. Às vezes a pessoa é amarga, é uma pessoa toda espinhosa, mas porque ela teve motivos para se tornar daquele jeito. Às vezes, o mundo deixou ela daquele jeito. Quando nós nascemos, todos nós somos um papel em branco, né? Nós não somos nem bom e nem ruim. Nós somos bebê, criança, um papel em branco. E as pessoas que passam pela nossa vida vai deixando o quê? As suas marcas, né? Pode ver que toda criança é inocente. Então as pessoas, primeiras pessoas que passam pela nossa vida, nossos pais, nossos avós, nossos irmãos, nossos tios, tias. Então, cada uma dessas pessoas que passa pela nossa vida, ela deixa uma marquinha naquele papel em branco. Tanto ela pode deixar marcas boas, como pode deixar marca ruim. Por exemplo, uma criança que foi criada, né? Vamos supor, uma criança que foi violentada dentro do seu lar por um parente. Então, aquele parente não vai deixar uma marca na vida da criança, mas deixou uma marca ruim, uma marca de dor, uma marca de tristeza. Então, aquela criança futuramente ela vai ter problemas emocionais em relação a casamento, a namoro, né? Às vezes ela não vai confiar no marido, ela não vai confiar porque alguém machucou ela. Tá entendendo o que eu estou dizendo a vocês? Nós somos tela branca e as pessoas vai pintando, vai deixando marcas boas e marcas ruins. É claro que tem pessoas que são marcadas por muitas marcas boas, mas mesmo assim a gente não deixa de receber uns carimbos ruins, que são aquelas pessoas que têm inveja, né? Inveja do que Deus nos deu. Tem pessoas que têm inveja da sua sabedoria, da sua inteligência. Tem pessoas que têm inveja porque você estudou, porque você é um profissional excelente de qualidade. Tem pessoas que têm inveja até do seu sorriso. Então, aquelas pessoas, ela vai tentar te marcar com coisas negativas. Ela vai tentar dizer a você, não sorria não, que seus dentes são feios. E nem são, mas ela vai tentar fazer você pensar que os seus dentes é feio. Tem pessoas que têm inveja da sua beleza física, da sua beleza interior. Tem pessoas que têm inveja da sua vida espiritual com Deus, porque sabe que quando você ora, Deus responde, o céu se abre, o milagre acontece, a cura acontece. Você sabe que quando você ora, o inferno estremece. Tem pessoas que têm inveja da unção da sua vida, da autoridade espiritual que você tem sobre a sua vida. Então essa pessoa ela vai tentar fazer de tudo para te convencer de que você não, que a sua oração não é ouvida, que a sua oração não é respondida, que você não sabe orar, que você não sabe pregar. Ela vai tentar te marcar de alguma forma. Então são essas marcas, boas ou ruins, que as pessoas deixam na nossa vida, que vai fazendo a gente ser doce ou amarga. Então, nós não podemos julgar uma pessoa amarga, uma pessoa fechada, uma pessoa esquisita, sem antes ter a oportunidade, o privilégio de conhecer as dores daquela pessoa. Eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito de conhecer o profundo das pessoas. Porque eu conhecendo o profundo, eu sei que Deus ele vai me dar palavras certas, ele vai me dar, vai derramar o bálsamo sobre a minha boca para que venha falar a palavra certa para curar o interior daquela pessoa. Este é um dom que Deus me deu. Nós somos cheios de dons, você tem que descobrir o seu dom.
Então, quando eu vou conversar com uma pessoa, tem pessoas que é difícil, que às vezes você vai dar um bom dia, você vê que a pessoa não quer responder. É uma pessoa fechada, amarga, mas então você tem que conquistar aquela pessoa para Deus, para o Espírito Santo. Eu mesmo, eu tenho uma amiga, né, que algumas pessoas desse grupo até sabem quem é. Eu não vou expor o nome dela, mas algumas pessoas sabem que quando eu conheci essa pessoa maravilhosa, eu descobri que ela é uma pessoa maravilhosa. Então, quando eu conheci ela, era uma pessoa amarga. Para você ter noção, ela só vestia roupa preta. E o passeio dela era só no cemitério. Ela ia no cemitério visitar o túmulo do pai e da mãe todos os dias. Eu falei, meu Deus, era ao lado de uma igreja que a gente trabalhava. Então eu falei, meu Deus, eu preciso me aproximar dessa mulher, porque eu sei que ela é uma pessoa maravilhosa. Eu quero conhecer as dores dessa mulher. E Deus, ele me deu o privilégio, gente. Ele me deu a honra e me deu sabedoria, entendimento. Eu fui me achegando, me achegando. E quando foi ver, a gente se tornou grandes amigas. E quando ela começou a confiar em mim, né? Eu comecei a falar de Deus para ela. Era uma pessoa que vivia numa treva tão grande, tão profunda. Quando eu comecei a falar de Deus para ela, ela foi abrindo os olhos dela, foi abrindo os olhos dela. E eu pude descobrir como a vida daquela mulher tinha sido marcada por pessoas monstruosas, horrorosas. E eu pude entender o porquê dela ser tão fechada, o porquê dela viver num mundo tão tenebroso, tão escuro. Para vocês terem na noção, ela vivia numa casa trancada, deprimida, mas eu consegui conhecer a essência dessa mulher. E eu posso garantir com todas as letras desse mundo que ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que teve oportunidade de ouvir falar de Jesus, de conhecer quem é esse Deus maravilhoso através da minha vida. Deus me usou para falar de Jesus para ela. Agora, né? Se ela aceitou ou não, é só Deus que sabe, né? Que ela está passando por um processo muito difícil também, com enfermidades. Estou orando pela vida dela. E eu sei que Deus ele vai fazer uma obra grande, porque ela conhece o Senhor Jesus. Então, enfim, não vou entrar em detalhes nas situações que estão se passando, mas eu creio que em qualquer situação, Deus deu a chance, a oportunidade dela saber quem é esse Deus maravilhoso que nós servimos, que conhecemos. Amém? Então, é isso que eu quero dizer a vocês, que cada pessoa, às vezes a gente julga, né? Aquela pessoa é tão chata, é tão amarga, é tão grosseira, mas por que que ela é daquele jeito? Então, eu quero chamar a sua atenção. Se você convive, né, com seu marido, com a sogra, até sua mãe, seu pai, qualquer pessoa, aquela pessoa rancorosa, amarga, grossa, estúpida, sem educação. Então, antes de você ficar muito brava com aquela pessoa, que não querer ser amigo daquela pessoa, procure conhecer a essência daquela pessoa. E você vai descobrir que por trás daquela fera, por trás daquela pessoa amarga, através da doçura da sua vida, você pode produzir sabor na vida daquela pessoa. Então, gente, olha, Deus cria a partir do nada. A gente vê às vezes um limão, ele não é nada, né? Ele é uma fruta, uma fruta maravilhosa. O limão é uma fruta excelente, fonte de vitamina C, muitas coisas boas. Se vocês quiserem, pesquise aí sobre o limão, é maravilhoso. Mas só o limão em si não é gostoso. Mas quando, né, a gente faz uma limonada dele, fica maravilhoso. Então é isso que eu quero fazer. Aprenda a fazer dos limão da sua vida uma limonada e beber. Amém? Aprenda a pegar essa amargura
que existe em você e transformar em coisas boas, em coisas doces. Porque se uma pessoa chega e fala para você, você não é capaz, você não pode, você não vai conseguir, e você baixar a cabeça, vai ficar por isso mesmo. Mas você pode provar para aquela pessoa que o Deus Criador que te criou, que te formou, ele te encarregará, que ele se encarregará de colocar você no lugar que ele determinou quando te criou. Quando Deus permitiu você vir ao mundo, Deus já sabia o que você seria. Amém? Só que Deus, ele dá o quê? Livre-arbítrio para nós. E tem muitas pessoas que era para ser grande na presença de Deus. Era para estar lá em cima, estruturado, afirmado. Mas, por causa do livre-arbítrio, a pessoa não quer, a pessoa não aceita. Então, Deus não pode fazer. Então, abra o seu coração para Deus. Se esvazie de todo orgulho, de todo ego, de toda prepotência e fala: Senhor, eu não sou nada. Faça a partir desse nada o teu tudo e você vai ver a transformação do Espírito Santo na sua vida. Amém? Que o Senhor Jesus te guarde, te abençoe, te ilumina, te proteja, que venha ser um dia maravilhoso, que essa palavra ela venha ficar gravada no seu coração. Compartilhe, gente, não deixa de compartilhar essa palavra com as pessoas que você conhece. Às vezes você já é uma mulher estruturada, uma mulher abençoada, mas existem pessoas, né, do mundo todo que precisam ouvir essa palavra para poder continuar na caminhada. Às vezes essa palavra vai mudar a vida de uma pessoa. Então compartilha. Quando recebemos notícias ruins, né? A gente faz o quê? Compartilha imediatamente para todo mundo saber que as coisas estão dando errado. Então, quando a gente recebe uma mensagem abençoada, uma mensagem de Deus para a nossa vida, então nós temos que compartilhar também. Assim estaremos o quê? Evangelizando e fazendo a obra de Deus na terra, tá bom? Um abraço e fique na paz do Senhor Jesus.